nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versos 13 a 21, e o nosso tema específico para essa noite é Acertando o Passo. Acertando o Passo é o tema mais específico para essa noite, à luz da parábola do rico insensato, do Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versos 13 a 21. Dá um tempo para você encontrar na sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular, o texto bíblico, para a gente começar a ler aqui o texto. Bom? Assim nos diz então a palavra de Deus nessa noite. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou o juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, imprudente, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra é tão maravilhosa, a tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, como o salmista nos diz. A tua palavra alimenta a nossa alma, a tua palavra nos conduz, nos exorta, nos alimenta. A tua palavra vem como uma fonte de água cristalina para matar a nossa sede. E o que nós pedimos nesta noite é que mais uma vez, de uma forma simples, o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer falar. Aqui, Deus, quanto a mim, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito a falar. Eu sou tão limitado, tão pequeno, tão incapaz, tão até mesmo despreparado para estar aqui, mas eu confio em Ti, Senhor. Confio no Teu chamado, confio na Tua provisão, confio na Tua misericórdia. É isso que me faz ter a ousadia e coragem de sair do meu lugar para vir à frente e pregar a Tua palavra. Então, quanto a mim, eu peço graça e unção para ser instrumento Teu nessa noite. Quanto aos meus irmãos, eu peço que cada coração aqui seja como um solo fértil, para que possa receber essa palavra como uma semente. E uma vez essa semente caindo no solo fértil do coração, possa produzir frutos maravilhosos, frutos pessoais, de transformação de vida, frutos coletivos do que diz respeito à vida comunitária, Senhor. E sobretudo, produza em nós uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que glorifique o Teu nome. Nós oramos no nome santo de Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu não tenho dúvida que relacionamentos,
relacionamento, melhor dizendo, é algo difícil de se viver, em todos os âmbitos, né? Os casados aqui sabem do que eu estou falando, os irmãos aqui que convivem ainda debaixo do mesmo teto sabem do que eu estou falando. É difícil você conviver com pessoas. Eu costumo às vezes falar em casamento, que o casamento por si só já é um milagre, porque duas pessoas totalmente diferentes, com valores diferentes, com culturas diferentes, educação diferente, de repente convivendo debaixo do mesmo teto. E eu já ouvi alguém dizer que isso tinha tudo para dar errado, porque de fato as pessoas são diferentes. Aí, falando do casal, se falando do casamento, só tendo casal já é algo complicado, aí vem os filhos. Cada um universo diferente, cada um poço de desejos, de vontades, de inclinações, de tendências, né, de influências do mundo exterior que sobrevém a cada membro da família. O fato é que a impressão que dá às vezes nos nossos relacionamentos é que cada um parece estar num estágio diferente da caminhada. Imagina assim, uma caminhada onde sai um grupo, ou mesmo uma corrida que sai um grupo para correr, fazer aquela corrida, e de repente alguns com mais fôlego vão para frente, começam a correr mais rápido, se distanciar daquele outro grupo, uma outra parte fica para trás. A impressão que dá é que às vezes os relacionamentos são assim, parece que está cada um num determinado passo, está cada um numa determinada frequência, ou numa determinada vibe, né, como a turma diz aí, cada um num determinado momento de vida. Enquanto um está indo, o outro está vindo. Enquanto um está radiante de alegria, o outro está deprimido por conta de uma notícia triste que recebeu. E às vezes, como eu estou lhes dizendo, parece que a tendência é que alguns prefiram se isolar, prefiram ficar sozinhos, porque para ficar para trás, eu fico sozinho. Para ficar muito para frente, sem ter quem me acompanhe, eu prefiro ficar sozinho também. E às vezes parece que a melhor solução para essa dificuldade nos relacionamentos realmente é você se isolar e ficar sozinho. É interessante porque quando isso acontece, a impressão que dá, a impressão não, é fato, as pessoas vão se perdendo na história, as pessoas vão desistindo de acreditar no outro, vão desistindo de buscar parcerias, vão desistindo de buscar apoio, vão desistindo de buscar quem possa de alguma forma dar alguma orientação. Então, queridos, o que chama atenção no processo relacional é que, por conta, pelo fato das pessoas estarem muitas vezes em compassos diferentes, vale mais a pena ficar sozinho. Quando a gente olha para o texto lido nessa noite, Lucas capítulo 12, a partir do verso 13 que nós lemos aqui, esse texto, ele fala de um certo descompasso. Ele fala de uma falta de sintonia entre Jesus e as pessoas que o acompanhavam, entre Jesus e aqueles que de alguma forma buscavam segui-lo. E para isso você precisa entender uma coisa nessa noite. Jesus chegou um momento do seu ministério que ele ganhou muita notoriedade, muita fama. As pessoas iam atrás de Jesus, já tinham ouvido falar que ele havia curado, que ele havia ressuscitado pessoas, já tinham ouvido falar que o discurso dele era diferenciado, não era como o discurso dos rabinos, que impunha a religião, a pressão, a cobrança, o desamor. E o que nós vemos é que Jesus chegou um momento no ministério dele em que as multidões começaram a procurá-lo. E aí uma coisa que a gente precisa entender e diferenciar nessa noite
e já para você começar a entender o que está sendo falado aqui, é que existem tipos de pessoas que vão atrás de Jesus. Você tem, por exemplo, a multidão. Na multidão você tem os curiosos. Na multidão você tem aqueles que já de alguma forma ouviram falar de Jesus e ouviram, quem sabe, que ele pode fazer alguma coisa de bom. Tem gente que se aproxima, tinha gente que se aproximava de Jesus, tipo assim, já apareceram aqui tantos outros se dizendo especiais, deixa eu ver o que esse cara tem para dizer. Aí iam atrás de Jesus. Era grande multidão. Sem falar aqueles que iam atrás dele porque ele multiplicava o pão e o peixe. A multidão interessada. Mas também tinham aqueles admiradores mais próximos, aqueles que gostavam de ouvir Jesus, aqueles que gostavam de estar ouvindo os seus discursos, as suas parábolas, as suas palavras de sabedoria, a sua doçura. Dizer que de manhã, como deve ter sido gostoso para os discípulos ou para aqueles que conviveram com Jesus, ouvindo falar, né? Hoje vocês ouvem pregadores como eu, aqui, totalmente aquém, distante daquilo que Jesus foi, o modelo maior para as nossas vidas, mas ter ouvido Jesus falar, ministrar, deve ter sido uma coisa maravilhosa. Mas os admiradores de Jesus estavam lá. Estreitando um pouco mais esse grupo, tinha seguidores, pessoas que seguiam Jesus, que buscavam viver como ele ensinava, que contribuíam com seus bens mesmo para o ministério de Jesus, pessoas que de alguma forma, apesar das dificuldades, apesar dos empecilhos, apesar da incredulidade muitas vezes do coração, eles tentavam se aproximar de Jesus. Entretanto, havia um grupo, vou chamar de pessoas, um grupo mais seleto de pessoas, que teve o privilégio de caminhar com Jesus muito de perto. A Bíblia diz que Jesus escolhe 12 homens para andarem com ele. A Bíblia diz que Jesus chama 12 homens, alguns deles, muitos deles, se não todos, das suas profissões, vivendo suas vidas, ganhando dinheiro, como o caso de Mateus, que era um cobrador de impostos, e tantos outros, Pedro, um pescador, outros pescadores, homens simples. Jesus os chama para segui-lo. E muito mais do que segui-lo, Jesus os chama para que eles se tornassem seus discípulos, seus aprendizes, aqueles que iam caminhar com ele por 3 anos, para depois dar continuidade à obra que Jesus começou a fazer. Apenas começou a fazer, porque, como ele mesmo disse, aqueles que crescem nele, que andassem com ele, fariam coisas ainda maiores do que as coisas que ele havia feito. Mas eu estou falando de compasso, né? Eu estou falando de você estar na mesma vibe, na mesma frequência, no mesmo compasso, na mesma velocidade. E acontece uma coisa interessante, porque a multidão dos simpatizantes, que muitas vezes são descomprometidos com os valores do reino, muitas vezes, por estarem fora do compasso, naquele contexto de Jesus, tentavam tirar Jesus do foco o tempo todo. O que é interessante isso, né? Isso é muito claro na vida de um pastor, é muito claro na vida de qualquer líder. Você sabe quem está interessado, quem quer realmente evangelho, quem quer realmente palavra, quem quer realmente crescer, e quem está de alguma forma atrás apenas de bênçãos, ou simplesmente está ali sem muito propósito, sem muito objetivo, e acaba com as suas posturas e atitudes muitas vezes tirando você do foco. E qualquer líder, ou se entendam isso, que um pastor é um líder de uma comunidade de fé de uma igreja, se não tiver cuidado, ele sai do foco que Deus traçou na sua vida. Temos outros
pastores aqui sabem do que eu estou falando. É muito fácil você se perder daquilo que Deus orientou para você fazer. Tem pessoas que passam na sua vida com uma aparência de bênção, com uma aparência de serem pessoas, digamos assim, que tem tudo para ajudar você, vou usar uma expressão que talvez seja melhor, deslanchar o seu ministério. E às vezes você vai naquela onda e dali não sai nada. Você perde tempo, você perde energia, você se cansa, e muitas vezes são pessoas que te dão um trabalho terrível lá na frente. Pessoas que vão te dar uma dor de cabeça terrível lá na frente. Mas o que acontece é que no tempo daquele contexto de Jesus, isso também aconteceu. E havia pessoas que caminhavam ali naquele contexto com Jesus, que tentavam, tirar o foco dele o tempo todo. Imagina só, se você olhar o capítulo 12 de Lucas, e no capítulo 11, você vai ver Jesus falando do reino, falando das coisas do alto, falando das coisas excelentes de Deus. Jesus preocupado em ganhar vidas, salvar o mundo, salvar pessoas, porque foi para isso que ele veio. E de repente, uma pessoa da multidão faz a seguinte pergunta, no verso 1: Mestre, o meu amigo, ou melhor, o meu irmão, diz a ele que divida a herança comigo. Diz a ele que divida a herança comigo. É interessante porque a impressão que dá é que Jesus estava gastando, como a gente diz, tanta saliva, tanto tempo, falando do reino, falando de coisas excelentes, falando de coisas grandiosas, maravilosas, e de repente, é tipo aquele aluno que está na sala de aula totalmente desconectado. Professores aqui, né? Sabe o que eu estou falando? Você está com um pensamento, um raciocínio, aí vira o garoto, levanta a mão e faz aquela pergunta que não tem nada a ver com o que está sendo falado. Eu acho que todos nós, de alguma forma, já nos identificamos com isso, né? Quer como alunos, quer como professores. Outro dia aconteceu isso, né? Na sala de aula, e assim, a turma deu uma gargalhada porque a pergunta que a menina fez não tinha nada a ver com o contexto que estava sendo falado naquela aula. Então Jesus estava no seu discurso falando de coisas boas, falando de coisas excelentes, falando de coisas maravilhosas, e de repente, como se alguém levantasse a mão assim e falasse: Mestre, deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, ele não faz uma pergunta, ele fala: diz para o meu irmão dividir a herança comigo. Totalmente fora de compasso, numa vibe totalmente diferente, num momento de vida existencial totalmente, digamos assim, estranho. E o que acontece, a impressão que dá, isso é muito comum em pessoas que começam a dar os primeiros passos na fé. É uma constatação, não é uma crítica, porque algumas pessoas ainda chegam muito arraigados a essa existência, chegam ainda muito arraigados, digamos assim, a coisas ligadas a essa vida, a essa existência, a nossa cultura, e tem muita dificuldade de começar a tirar os olhos de si mesmos e começar a olhar para algo maior do que elas. Para tentar ficar mais claro aqui, a gente chega muito em si mesmado na igreja, a gente chega muito atrás da resolução dos nossos problemas, a gente chega muito tentando acabar com o sofrimento, acabar com a dor. Não há crítica nisso, é apenas uma constatação. Pelo contrário, que bom seria se todos que estão sofrendo buscassem realmente Jesus, procurassem por Ele, porque Jesus não é orgulhoso. Eu costumo dizer que Deus não é orgulhoso, talvez nós somos orgulhosos, mas Deus não. E Deus tem prazer sim quando nós vamos até Ele, nem que seja por interesse para resolver um problema.
Porque, como alguém já disse, e a palavra de Deus reforça isso, né? Aqui tem muitos que não vão pelo amor, mas acabam indo pela dor. Nós sabemos disso. Mas o fato é que aquela pessoa atravessa a multidão, ela levanta, ela faz um pedido ao Senhor: mestre, diz ao meu irmão que divide a mesa comigo. E aí eu percebo alguns erros desse homem na postura dele. Primeiro erro, eu percebo aqui claramente a nítida tentativa de manipular Jesus. Queridos, é impressionante porque eu comparo o pedido desse homem a muitas das nossas orações. Já percebeu como as nossas orações muitas vezes são orações meio que manipuladoras? Como que muitas das nossas orações, embora nós saibamos que Deus tem um plano para a nossa vida, e saibamos que, na luz das Escrituras Sagradas, nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como a Bíblia diz, porque todas as demais coisas são acrescentadas. A gente ora e tenta convencer a Deus que, se Ele nos abençoar, Ele vai estar fazendo um bom negócio. Senhor, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe que o Senhor me deu aquele carro que eu tanto te peço, Deus. O Senhor sabe quanta gente eu vou abençoar, quanta gente eu vou poder dar carona, para quanta gente eu vou poder ajudar, aquela coisa toda. Aí Deus dá um carro para o cara. O que acontece? Irmãos, muito abençoado. Tchau, gente, vou embora. Tchau, vai com o carro vazio para cá. É assim. Cansei de ver. Pastor, ora pelo meu emprego, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso arrumar um emprego. O Chico está buscando a Deus, buscando a Deus por isso. Quando o sujeito não recebe um emprego, o que acontece? Não tem mais tempo para Deus. Ih, pastor, estou trabalhando demais. Não dá mais, não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo de estar nos grupos, não dá tempo. E a nossa oração, muitas vezes, ela manipula, ou melhor, tenta manipular Deus. Um outro erro desse homem foi a banalização da oração. Embora eu entenda que a oração deva ser para toda e qualquer situação, a impressão que eu tenho às vezes, né, ouvindo, eu tenho que tomar cuidado ao dizer o que eu vou falar agora, né, ao ouvir algumas orações, porque senão daqui a pouco ninguém vai querer mais orar em voz alta, né, com medo do pastor estar analisando as orações. Não é isso, mas nos contextos, né, eu não faço isso aqui, fiquem tranquilo, tá bom? Mas nos contextos aí fora e tudo, a impressão que a gente tem é que há uma espécie de banalização tão grande da oração, a começar no tipo de relação que a gente está com Deus, como que não existe algo mais chamado referência na presença de Deus, como que, por conta da gente entender o fato que Deus é Pai e amor, a gente acha que a gente pode chamar Deus como a Xuxa, como diz, o cara lá de cima, e coisas do gênero, né? A gente chega todo relaxado, mascando chiclete para orar, para falar com Deus, a gente vai banalizando as coisas de Deus, banalizando a oração, que é algo tão maravilhoso que Deus nos deixou. Terceiro erro que eu percebo na vida daquele homem, que faz aquela intromissão, que se intromete, aquela intervenção, melhor dizendo, é que ele não entende as prioridades do reino de Deus. É fato que ele tinha um problema, é fato que ele tinha uma situação a ser resolvida, mas ele não havia entendido que no reino de Deus há prioridades. Ele não havia entendido que dentro de uma escala de valores, os bens materiais estão ou são, melhor dizendo, infinitamente inferiores aos bens espirituais. Você pode dizer a isso nessa noite? Os bens materiais são infinitamente inferiores aos bens espirituais. Sabe por que a gente às vezes se decepciona com Deus? A gente acha que Deus não ama a gente, é porque as nossas orações são manipuladoras muitas vezes, elas são, de alguma forma, banalizam aquilo que Deus deixou para a gente, que é a bênção da oração, e porque parte de coração não entendeu as prioridades do reino de Deus, porque lá em Tiago, capítulo 4, verso 3, está escrito assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para gastar com os seus próprios deleites.
pastor, você está dizendo então que eu não posso mais orar pedindo uma bênção para Deus, algo que é um sonho tão grande no meu coração? Meu querido e minha querida, você tem todo o direito, eu aconselho você a aconselhar, eu aconselho você, perdão, a continuar buscando aquilo que você entende que ser o sonho de Deus, que Deus colocou no seu coração. Mas você só precisa entender uma coisa: o que você não pode fazer é transformar esse objeto da tua oração, como eu vi daqui a pouco, em algo mais importante do que Deus na sua vida. É a única coisa que você não pode fazer. E sabe qual é o grande problema disso? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente pede visão, glória dele, e quando a gente só está preocupado com os nossos próprios interesses, em aparecer para os outros, em dar satisfação para os familiares. Já viu isso? Às vezes a gente quer ter encontro de família, que é muito assim, né? A gente não vê pessoas há algum tempo, aí quando a gente vai se encontrar, você quer botar a tua melhor roupa, né? Você quer estar lá, por quê? Você quer demonstrar para todo mundo que você está bem de vida. Você quer demonstrar para os teus primos que você está certo. Você quer demonstrar para os seus familiares, para os seus tios, pessoas que você sabe que estão ali com uma certa posição. Você quer demonstrar que você está bem, que você não está por baixo. Que pobreza de pensamento. E quantas vezes a gente quer fazer assim com Deus? Quantas vezes nossos pedidos para Deus têm a ver com o egoísmo do nosso coração, tem a ver com essa maldade, essa beleza do nosso coração. Uma coisa interessante, Deus, interessante é que esse homem, digamos assim, ele existencializou, por assim dizer, as palavras de Jesus. Sabe o que significa você existencializar as palavras de Jesus? Significa fazer, acredito eu, aquilo que os próprios discípulos de Jesus fizeram quando não entenderam a proposta dele. Eu acredito que até o fim, os discípulos de Jesus na cruz, eles ainda esperavam que Jesus faria uma espécie de reviravolta naquela situação, venceria a cruz, desceria da cruz, venceria os seus inimigos e instauraria o reino que eles tanto esperavam. Por uma razão muito simples: até o fim, ou melhor dizendo, até o Pentecostes, acredito eu, os discípulos esperavam a instauração de um reino humano, de um reino material, como os judeus de uma forma geral esperavam. O Messias, o libertador, um segundo Davi que viria para colocar as coisas em ordem de novo. Mas o tempo todo Jesus jogava o discurso para o alto e a multidão jogava o discurso para baixo. Os próprios discípulos fizeram isso. Lembra aqui daquela, falando de um outro texto, João capítulo 4, a conversa de Jesus à beira do poço com a mulher samaritana. Você ri quando você lê aquele texto, porque o tempo todo Jesus está falando de coisas espirituais, e o tempo todo a mulher está existencializando, jogando para baixo. Jesus fala do espiritual, a mulher joga para o existencial, o tempo todo. Os próprios discípulos de Jesus, Jesus fala: Pedro, é necessário que eu morra? Não, Senhor, de jeito algum, isso não vai acontecer. O tempo todo Jesus tentando trabalhar a dimensão espiritual, e os discípulos de Jesus existencializando. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus, ou melhor, reafirmar uma coisa que eu já disse nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto você buscar excessivamente as coisas dessa vida, em detrimento das questões espirituais, você não vai viver a plenitude de Deus, aquilo que Deus tem reservado para você. A lógica é: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual é a nossa lógica? A gente busca todas as coisas e espera depois que algumas de Deus sejam acrescentadas na vida da gente. Mas não é assim que nós devemos viver. Não é assim que nós devemos andar. E aí, queridos, o que me chama a atenção
dentre outras coisas, esse texto, é que Jesus ele vira para aquele homem, e a resposta de Jesus para aquele homem foi fantástica, como sempre acontecia, porque Jesus ele percebeu algo que habitava no coração daquele homem e que frequentemente habita o meu coração e o seu coração. E o que eu estou aqui falando, fazendo referência, ou melhor, o texto faz referência à ganância do coração. A gente pode achar que ganância tem a ver somente em ganhar muito dinheiro, né? E eu sei que não há aqui entre nós ninguém que viva essa realidade. Todos nós batalhamos muito, todos nós corremos atrás, todos nós trabalhamos, todos nós suamos para, como a gente diz, ganhar o pão de cada dia. Porém, o que me chama a atenção é que ganância não tem a ver apenas com a busca por muito dinheiro. Ganância tem a ver também com você buscar excessivamente muitas coisas que você atribui segurança para a tua vida naquelas coisas. E aí nós podemos dar um outro nome a isso, que é a palavra idolatria. Eu gosto muito da definição do Tim Keller, já trouxe várias vezes aqui a respeito de idolatria. Tim Keller, ele fala o seguinte, que ídolo é tudo aquilo que você lá no fundo do seu coração você diga, eu não posso viver sem isso. Pensa por um instante na sua vida. Pensa em alguém que você fala assim, eu não posso viver sem essa pessoa. Se transformou num ídolo para você. Pensa numa situação, num emprego, numa casa, num carro, seja lá o que for. Se lá no fundo do seu coração você diz, eu não posso viver sem isso, isso se transformou em algo maior do que Deus para você, em consequência se transformou num ídolo na sua vida ou na minha vida. Aí Jesus faz algumas advertências para aquele homem. Jesus ele faz algumas advertências interessantes que eu queria compartilhar com você a partir de agora. Primeiro, Jesus advertiu aquele homem e ele traz essa advertência hoje para mim e para você, que ele tinha uma missão e ele não se desviaria dela. Como a gente brinca, né? Deus tem 20 anos de praia. Deus não é furado. Olha só interessante a resposta de Jesus no verso 14, eu tinha dito no verso 1, quando Jesus responde aquele homem, era o verso 13, o verso 14 agora, no capítulo 12. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre você? É interessante porque, naquele contexto, os rabinos, eles tinham a função, dentre outras coisas, de arbitrarem, de entrarem nas questões, digamos assim, legais da vida do povo de Israel e decidir algumas questões que a lei não era tão clara. E as pessoas costumavam buscar os rabinos, que davam boa parte do seu tempo para resolver essas questões, resolver esses problemas, resolver essas questões. Era como se fosse uma espécie de juizado especial daquele tempo. Então os rabinos resolviam questões do dia a dia, que a lei, como eu já disse para vocês, não era tão clara. E Jesus ele é um objetivo. Ele fala o seguinte: quem me constituiu juiz entre vocês? Com outras palavras, Jesus está dizendo para aquele homem o seguinte: eu tenho um foco, eu sei onde eu quero chegar, eu estou aqui trazendo salvação, eu estou aqui falando do reino dos céus, eu estou aqui para falar de coisas que são muito mais importantes para vocês do que essas questões aqui de baixo. E aqui, queridos, eu não estou querendo relativizar problemas dessa vez. Você pode dar a igreja, mas pastor, Deus não está preocupado com o meu problema? Está preocupado. Deus ama você. Deus quer que os seus problemas se resolvam. Mas o que Deus não quer é que os seus problemas consumam você ao ponto de fazer com que você se esqueça dele e só viva com foco no seu problema. Sabe uma coisa muito comum?
conversando com pessoas, eu percebo claramente muitas vezes, muito comum, o sujeito chega aqui no culto, domingo à noite, ele não consegue se desligar do seu problema, ele não consegue se desligar daquilo que ele tem que resolver amanhã na segunda-feira, ou do problema pendente que ele deixou na sexta. Ele não consegue entrar aqui e descansar no fato de que enquanto nós buscamos a Deus, Deus está cuidando das nossas coisas. Meu irmão, minha irmã, o que eu queria que você entendesse nessa noite é que enquanto você está aqui nesse lugar, nessa noite, buscando a Deus, ouvindo a sua palavra, ou seja, priorizando Deus na sua vida, Deus está trabalhando com você. Deus está agindo em seu favor. A Bíblia diz que Deus dá os seus santos enquanto eles dormem. Que coisa maravilhosa. Daqui a pouco para casa eu vou roncar. Tem mulher que sabe né? Vou roncar. Enquanto eu estou lá, Deus está cuidando da reunião com a diretora da escola de terça-feira. Deus está cuidando dos problemas com a Maria Clara, que quebrou o braço, está em 2 lugares. Eu morrendo de preocupação com medo do osso sair do lugar, que ela caiu ontem aqui na igreja de novo, com o braço quebrado, caiu com uma bala, que não é engessado ainda, né? Aí bateu com o braço no chão. Deus está cuidando de tudo. A pergunta que a gente tem que fazer é: nós acreditamos nisso? Nós temos essa convicção no coração? Ou no fundo, a gente vem para cá, mas a gente segura o problema na mão? Não, Deus, eu estou aqui, mas o meu problema está aqui comigo e eu resolvo. Dá controle. Só controle. Deixa Deus agir. Jesus tinha uma missão. A missão dele é na sua vida fazer de você um discípulo dele. E a missão de Jesus na sua vida ainda é fazer com que você seja um agente abençoador do seu reino. Você vem para cá dominicalmente, não é só para receber. Deus está preparando você para que você seja um abençoador. Mas enquanto você ficar preso à sua vida, aos seus problemas, às suas questões, nada disso que Deus tem proposto para a tua vida vai acontecer. Segunda advertência de Jesus, esse texto que eu acredito, é que Jesus advertiu aquele homem e aquelas pessoas ao redor, e a nós hoje adverte, que um dos maiores problemas do homem é a sua ganância. E de certa forma está falando sobre isso aqui nessa noite. E como eu já me disse, né? Ganância é o desejo de ter cada vez mais coisas que nos tragam o quê? Segurança. Porque o que está por trás da ganância, né? É segurança. O sujeito quer ter, mas tudo que ele precisa no fundo é segurança. Porque ele acha que ele tem muito tendo, ele muito será. Essa é uma lógica diabólica que o Caio Fábio, nos seus tempos, nos seus tempos áureos, vamos dizer assim, mas quando tinha a interrupção da harmonia evangélica, ele lançou um livro chamado A Crise de Ter e de Ser, dizendo que as pessoas buscam o ter porque elas acham que em tendo elas serão alguma coisa. E a gente acha que, sabe por quê? Porque no fundo que nós estamos na frente de segurança. O que o ser humano precisa é de ser amado e de se sentir seguro. Mas o que chama atenção também é a resposta de Jesus, a ênfase dele. Então Jesus disse: cuidado, fiquem de sobreaviso. Estou no verso 15, contra todo tipo de ganância. Ou seja, existem vários tipos de ganância. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus está sendo bem claro, mais uma vez repetindo: o que você precisa é de mim. O que você precisa é da minha providência diária na sua vida. O que você precisa é da minha mão abençoadora, cuidadora, amorosa sobre a sua vida. E o resto é resto. É interessante porque ele usa essa expressão guardai-vos, que significa adotar
uma ação positiva para repelir o inimigo. Então é mais ou menos assim: é você não ficar apenas esperando o inimigo chegar, é você estar a postos, é você estar alerta e você meio que contra-atacar para que esse sentimento do cara da ganância não tome conta do seu coração. Quando ele diz guardai-vos, ele está dizendo fiquem alerta, atentem e trabalhem no sentido dessa ganância não tomar o coração de vocês. Precisamos entender que a vida no reino de Deus é maior do que tudo aquilo que nós podemos consumir. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses, porque às vezes eles ficam com medo de ser mal interpretado e ficam fazendo parênteses para tentar dirimir toda qualquer dúvida. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar crescimento na sua vida, que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar. Eu repito, estou fazendo a minha terceira faculdade. Amo estudar, gosto de estudar. Eu aconselho que você estude, corra atrás, trabalhe, se forme. Mas o que a palavra nos exorta é para que nós não deixemos que essas coisas tomem conta do nosso coração e que elas venham se tornar as coisas mais importantes da nossa vida. É interessante, olha só, Eclesiastes, no capítulo 2, abra comigo. Capítulo 2, Eclesiastes, versos 4 a 11. Eu vou esperar um pouquinho para você achar na sua vida, tá bom? Eclesiastes, capítulo 2, texto um pouquinho longo, mas eu quero ler com vocês. Versos 4 a 11. A palavra de Deus diz assim também: lancei a grandes projetos. Só rapidamente, lembra comigo quem está escrevendo isso aqui. Salomão, final da sua vida, um homem que havia vivido muitas coisas, boas e ruins, alguém que havia confiado em Deus, mas que numa fase da sua vida se lançou também em idolatria por conta das suas muitas mulheres. No final da sua vida, a impressão que dá é alguém que, depois de ter vivido tudo, faz uma leitura de tudo aquilo que havia vivido. E quem viveu, depois que passa, tem muita autoridade para poder falar a respeito daquilo que viveu. Nada melhor do que a experiência. Ele fala o seguinte, de novo: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também um harém, as delícias dos homens. Calma lá, homens, isso teve seu tempo e sua cultura, não serve mais para nós, tá bom? Então ele diz: tive meu harém, as delícias dos homens, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada, ou melhor, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Sabe o que Salomão está falando? Toda vez que nós criamos projetos, nós somos bons nisso,
E nós vivemos um estilo de vida ensimesmado. O que é um estilo de vida ensimesmado? É um estilo de vida para a gente e para os nossos. Aquele ditado que diz: "Parem a boca, meu pneu primeiro", né? Toda vez que a gente vive ensimesmado, nós podemos construir as maiores coisas, nós podemos ter sucesso no que for, mas a nossa vida não encontrará o prazer que Deus tem colocado no nosso coração. Vida realmente prazerosa e vivida, plena, é aquela que é construída na presença de Deus e que busca a vontade de Deus. Não adianta nada você ser rei, você conquistar tudo, se o seu coração está distante de Deus. Não adianta. Terceira exortação, ou terceira, posso dizer, advertência de Jesus, é que as bênçãos de Deus precisam continuar ocupando o lugar delas. Bênção, é maravilhoso, mas a bênção não pode ser maior do que o abençoador. Olha só, verso 15: "Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens." Queridos, já falei aqui: sonhe, busque, realize, mas entenda sempre uma coisa: a bênção pode ser maior do que o abençoador demais. Agora, como há uma tendência no nosso coração de nos apegarmos à bênção e fazermos da bênção o nosso Deus, fazermos da bênção o ídolo. Cuidado com isso, cuidado. Jesus disse: fique de sobreaviso. Quarta advertência de Jesus: a nossa segurança está em Deus. E vai na mesma linha de raciocínio anterior. A nossa segurança está em Deus e não naquilo que recebemos dele. Perceba comigo agora quantas vezes nessa parábola o homem fala, ou na parábola é dito meu ou minha, essa expressão. Olha só, verso 17, ele faz referência a minha colheita. Verso 18, meus celeiros. Ainda no verso 18, minha seara. Verso 19, direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens. Mais uma vez, a nossa segurança não está naquilo que nós conquistamos, a nossa segurança está em Deus. Eu gosto de dizer sempre isso, meu irmão, minha irmã. Em última análise, não é o teu chefe que paga o teu salário no final do mês, é Deus que faz a provisão das suas necessidades. Em última análise, a comida que está no seu prato, que você come, não é fruto do seu trabalho apenas, da sua inteligência, da sua capacidade. Foi Deus quem colocou esse alimento para você se alimentar junto com a sua família, por uma razão muito simples: Ele é o teu provedor. Ele é aquele que sustenta a sua vida. Ele é aquele que cuida de você. Quinta advertência de Jesus: ele diz que é loucura buscar paz, satisfação e significado em coisas e até mesmo em pessoas desse lado da existência. Interessante, porque no verso 20 ele vai dizer: louco, imprudente, insensato. Quem fez você pensar que ter coisas podem de fato trazer satisfação, plenitude, paz no seu coração? Gente, eu conheço rico e infeliz, vocês também. Nós conhecemos pessoas que têm tudo materialmente falando, mas são infelizes. Prosperidade não tem a ver com quantidade de dinheiro. Melhor definição de prosperidade que eu já ouvi de um pastor que já morreu, o pastor Xavier, da Igreja Batista lá em Tijuca. Uma vez eu ouvi ele pregando, ele disse assim: prosperidade é ausência de necessidade.
Agora, viu como é que a gente trabalha? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um melhor carro, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um namorado novo, eu preciso de uma mulher nova, eu preciso de um marido novo. E a gente vai criando um monte de vontades e dizemos que essas vontades são necessidades. Não adianta você ganhar 10 mil por mês e gastar 11, 12, 13. Isso não é prosperidade. Tem gente que ganha pouco e é próspero. Tem gente que ganha muito e não vive prosperidade na sua vida. Porque prosperidade tem a ver com ausência de necessidades. A lógica do reino é: viva hoje como se fosse morrer hoje, ou como se Jesus fosse voltar hoje. Porque se você viver essa lógica, você não vai ficar tão preocupado em acumular coisas e conquistar tantas coisas. O nosso problema é nós esquecemos todos os dias a lógica do reino e a promessa de Jesus da sua volta. As igrejas perderam isso. A nossa igreja perdeu isso. A expectativa da volta de Jesus pode ser hoje que não vai estar hoje. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A gente perdeu. Mas sabe qual é a consequência disso? A gente vive trabalhando feito louco para tentar construir um império pessoal. E o que eu chamo de império aqui, cada um dentro da sua realidade financeira. A lógica do reino é: viva hoje como se você fosse morrer hoje, ou como se Jesus fosse voltar também hoje. Porque quando a gente vive na espera do rei Jesus, a gente se desconecta um pouco desse mundo caído. Primeiro século, período de estou querendo no final, perseguição, morte de muitos cristãos, os primeiros mártires. Eu disse isso aqui recentemente. Alguns cristãos começaram a sentir prazer em morrer por causa de Cristo, porque eles acreditaram quando Jesus disse que estava voltando. Eles interpretaram literalmente a fala de Jesus: eu estou voltando. Sabe qual foi a lógica? O que adianta ter casa, ter comércio, ter tudo, se Jesus está voltando? Os caras se entregaram a morrer e foram os primeiros mártires da era cristã. O que eu queria que você entendesse nessa noite é que existem coisas mais excelentes, ou podem existir coisas mais excelentes do que aquelas que nós estamos buscando. E a última advertência de Jesus é: sejam ricos para com Deus. Sejam ricos para com Deus. Pergunta inevitável para fechar essa noite: o que é ser rico para com Deus? O que isso significa? Rico para com Deus é a certeza que Ele vai todo dia me dar dinheiro, vai depositar um cheque gordo na minha conta, vai me abençoar fisicamente? Não. O que significa ser rico para Deus? Para com Deus, rapidamente. Primeiro, poder desfrutar da presença do Senhor no universo. Acesso direto. Você é filho de Deus. Não tem barreiras, não tem empecilhos. Você pode chegar à presença do Rei do universo no momento que você quiser. Basta você querer. Ser rico para com Deus, indo na contramão da nossa sociedade, é ser o servo mais humilde, porque Jesus, Ele deixou um exemplo quando Ele lavou os pés dos seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos, e Pedro também não queria ter o pé lavado por Jesus, sempre Pedro, e muitas vezes me identifico muito com ele. O que eu aprendo aqui, o que eu entendo aqui, é que simplesmente aquilo que o próprio Pedro vai aprender e vai escrever na sua epístola, quando ele diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. No tempo de Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então, é claro que essa é uma lógica contrária à lógica da nossa sociedade. Por isso que eu digo, indo na contramão da nossa sociedade, é ser o servo mais humilde. Quer ser rico para com Deus? Sublime diante dele. Quer ser considerado rico para
sirva a Deus ao próximo. E a terceira coisa que eu acredito que significa ser rico para com Deus, dentre outros que eu poderia ter listado aqui, ser rico para com Deus é desfrutar de bons relacionamentos. Quanta riqueza há na comunhão. Eu brinco sempre dizendo que Deus não tem braços, mas nós nos abraçamos, e quando nós nos abraçamos é Deus que nos abraça. Deus não tem boca para beijar, e quando nós nos beijamos é Deus que nos beija. Quando nós damos uma palavra uns para os outros, consolo, de conforto, é o próprio Deus ministrando no nosso coração. Ser rico para com Deus é não se isolar e desfrutar de bons relacionamentos. E que lugar maravilhoso é a igreja para a gente aprender a desfrutar desses bons relacionamentos. Precisamos ser ricos para Deus, para com Deus. Precisamos ser ricos da graça de Deus e falarmos com Paulo: a tua graça não basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. No dia que nós pudermos falar com Paulo, a tua graça não basta, a gente vai ter entendido a palavra de Jesus quando nos adverte que as coisas espirituais são mais excelentes e mais importantes do que as coisas materiais. Queridos, eu concluo essa mensagem essa noite apenas dizendo para mim e para você, lembrando o comercial, né? Desapega. 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 Olha para o alto. Olha para o lado no sentido das pessoas que morreram com você. Seja rico para com Deus, porque no final de tudo, o que vai ficar é isso: relacionamento com Deus e com os irmãos que vão morar conosco na glória, quando Jesus